meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo. Olá, boa tarde, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Que bom, mais um dia na nossa UCP, num dia bem agradável, gostoso. A chuvinha tem caído sobre a terra, Deus tem sido bom. Vamos cantar? A nossa UCP vai começar. Vamos lá? A nossa UCP agora vai começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa UCP agora vai começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Vamos orar? Vamos pedir ao nosso Deus que nos abençoe. Papai do céu, te agradecemos por esse dia. Por todo o cuidado do Senhor. Com as nossas vidas. Nos ajude. Ao aprendermos. Do Senhor. E da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que bom podermos louvar o nosso Deus, que bom termos esse dia para dizer que Deus é bom. Vamos lembrar os nossos versículos? Hoje é dia 31 de outubro. Que dia que comemoramos hoje, tio Daniel? Hoje é o dia da Reforma Protestante. E nós vamos falar alguma coisa hoje sobre Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? É claro, muito foi importante. O maior, um grande reformador, né? O primeiro que começou a reforma para que nós pudéssemos hoje estar em nossa igreja. Então vamos lembrar os nossos versículos, porque Martinho Lutero sempre falava da palavra de Deus. Vamos lembrar este? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Mais uma vez agora só assim, tio Daniel. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Próximo versículo. Maravilhoso. Esse J bem grandão. Vamos falar? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. De novo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. O próximo, que é muito, muito importante, como todos os versículos da palavra de Deus: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119:11. De novo. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Agora esse versículo também, gente, todos os versículos da palavra de Deus são muito importantes. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Agora eu acho que é o mais fácil de todos, que nós estamos aprendendo, que no próximo sábado teremos um novo. Vamos lá? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Mais uma vez. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23.
Queremos dar um oi para todos que estão nos assistindo. Que bom, sejam todos muito bem-vindos, né? Fale aí no comentário, diz no comentário, eu estou assistindo, que a gente quer saber, tá bom? Então vamos lá para as nossas perguntinhas de hoje. O tio Daniel vai fazer para nós. Nós já aprendemos muitas perguntas e hoje, no dia da reforma, vamos aprender mais uma. Porque conhecer sobre a palavra de Deus é muito importante. Crianças, a pergunta de número 1, vamos relembrar todas que nós já aprendemos até agora, tá? Quem criou você? Foi Deus que me criou. O que mais Deus criou? Deus criou todas as coisas. Para que Deus criou você e todas as coisas? Ele criou tudo para a sua própria glória. Como você deve glorificar a Deus? Devo glorificar a Deus, tendo amor por Ele e fazendo o que Ele manda. Por que você deve glorificar a Deus? Devo glorificar a Deus porque Ele me criou e cuida de mim. Existe mais de um Deus? Não, só existe um Deus. E em quantas pessoas Deus subsiste? Deus subsiste em 3 pessoas. E como elas se chamam? Elas Se chamam Pai, Filho e Espírito Santo. O que Deus é? Deus é um Espírito perfeitíssimo e não tem corpo como os homens. Onde Deus pode ser encontrado? Deus está presente em todo e qualquer lugar. Você pode ver a Deus? Não, eu não posso ver a Deus, porém Ele vê a mim. Qual a medida do conhecimento de Deus? Foi a última pergunta que a gente aprendeu sábado passado. Ele é revelado como Deus onisciente, isto é, seu conhecimento não tem medida. E a pergunta de hoje é: qual a medida do poder de Deus? Deus é muito poderoso, né? A resposta é: Ele é revelado como Deus onipotente. Isto é, o seu poder não tem medida. Deus onipotente. Onipotente. Ele é revelado como Deus onipotente. Isto é, o seu poder não tem medida. Mais uma vez. Ele é revelado como Deus onipotente. Isto é, o seu poder não tem medida. Vamos louvar o nosso Deus agora, tio Daniel? Vamos. Leia a Bíblia e faça a oração. É o que nós precisamos de fazer todos os dias, na nossa casa, em todos os momentos. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. E quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. 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 Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Mas precisamos ler a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Para a gente não errar, para a gente não pecar, a gente deve guardar a Bíblia no nosso coração. E não podemos esquecer, né? Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com devoção guardei-a no meu coração. Ninguém deve se esquecer, né, Nem tia Isabel? pode esquecer. Para eu não pecar
ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com devoção, guardei-a no meu coração. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ainda agora hoje, as letras da Bíblia é B, I, B, L, A. I, A. I-A. Então vamos um cântico, ó. Bíblia é o livro de meu Deus, eu guardo no meu coração. B-I-B-L-A, Bíblia. B-I-B-L-A é o livro de meu Deus, eu guardo no meu coração. B-I-B-L-A, Bíblia. É o livro precioso que o Senhor Jesus nos deu. E foi a partir dele, né, a partir da leitura da Bíblia, que nós tivemos a reforma protestante. O que é reforma? O que é a reforma? Bem, nós vamos falar um pouquinho agora. E depois nós vamos ter um vídeo. Eu gostaria muito que você, criança, falasse para a mamãe ou para o papai e depois mandasse para a gente um áudio daquilo que você aprendeu hoje. Nós vamos falar agora a história e depois nós vamos ter um vídeo também que vai ser passado. Aí depois eu quero ouvir esse áudio, pode mandar para mim e a gente vai colocar lá na igreja, tá bom? Para todos os adultos verem que vocês estão aprendendo muito e hoje sobre a reforma protestante. O que é reforma? Reforma é refazer, fazer de novo, né? Daquilo que precisa ser mudado. O que é protestante? Protestante é reclamar, né? Falar daquilo que precisa ser mudado, modificado. Então, há 503 anos atrás, lá na Alemanha, um moço chamado Martinho Lutero, ele que era um moço que não conhecia a Bíblia, nem a sua palavra, sabe por quê? Porque nessa época só poderia conhecer a palavra e ler a palavra quem era da igreja, né? A igreja que tinha o poder de ler a palavra de Deus. Não podia ser igual a gente tem as nossas Bíblias, carregar a nossa Bíblia, não. Era o padre, o monge que lia a palavra. Então, Martinho Lutero resolveu ser um monge e foi lá para a igreja, sim. E lá na igreja católica, ele era um padre, um monge desta igreja. Ele foi estudar para ser um padre, um monge desta igreja. Ele começou a ler a palavra. E começou a descobrir algumas coisas, crianças. E algumas coisas erradas que estavam acontecendo na igreja católica. Isso aconteceu em 31 de outubro. Sabe o que Martinho Lutero foi descobrindo? Ele descobriu 95 coisas que a Igreja Católica estava fazendo errado. E ele pegou, escreveu essas 95 teses e colocou lá na porta da igreja. E uma dessas coisas, sabe o que era? É que se vendia perdão, né? Você tinha pecado, queria ser perdoado, então você pagava, seu perdão era perdoado. Seu pecado era perdoado. Né? Tinha o seu perdão. Outra coisa, sabe o que é, crianças? Que poderia comprar um terreno lá no céu. A gente pode comprar? Não, a gente não pode. Deus nos deu de graça. A gente pede perdão apenas pela nossa oração. Por isso que ele colocou as 95 teses lá na porta da igreja. Isso foi difícil para Martinho Lutero, sabe? Ele sofreu porque a igreja, ele queria reformar, mudar, que a igreja pudesse ler a Bíblia, a palavra de Deus. É isso que ele queria. Só que as pessoas da igreja, e a igreja não queriam. Então, Lutero deixou para nós, que eu gostaria de falar agora, umas coisas muito importantes. 5 ensinamentos.
E aí, desses 5 ensinamentos, nós temos aqui, para nós, o que nós devemos aprender. O primeiro deles, dos 5 ensinamentos, o tio Daniel está até meio perdido aqui, vou ajudar ele, né, tio Daniel, aqui, ó. 5 ensinamentos. Vamos falar de Martim Lutero, é chamado 5 solas, 5 somente, a palavra só. Então vamos lá, somente. Então nós temos aqui somente a Escritura, até está escrito aí, conhecereis a verdade. Isso é um versículo bíblico, somente a palavra de Deus. Depois nós temos somente Cristo, só Jesus nos dá a salvação, somente Cristo. Depois nós temos só a graça, só isso que Deus fez, somente ela, que pode nos levar a Deus através da nossa fé, somente a fé, né, que salva-nos. E depois nós temos somente a glória. Temos um desenho de uma coroa, né, porque Jesus é o Rei dos Reis. Somente a glória é de Deus. Ele tem todo o poder que nós temos aprendido e ele merece todo o nosso culto, a nossa adoração. Então, são 5 aprendizados de Martinho Lutero. E agora, nós vamos ver um vídeo. Gostaria que vocês estivessem prestando bem atenção. Não esqueçam de ver o que vocês vão gostar, você vai gostar, e mandar um áudio para mim, que eu quero muito, muito ouvir, tá? Nós queremos, né, tio Daniel? Então, vamos ouvir o vídeo? Vamos ver? Foi sequestrado. Então, nós estamos arrumando um vídeo aqui. Tia Isabela está arrumando um vídeo aqui, tá? Pode ficar bem atento a esse aprendizado de Martinho Lutero, que conheceu Jesus de perto, mas ele conheceu Jesus lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia, nós precisamos todos os dias crer que ela é a palavra de Deus verdadeira. Vamos ver o vídeo agora? Vamos! Os armados. Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem.
Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então, Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Que legal! É muita coisa muito especial que aconteceu há 503 anos atrás, né? Dá para aprender muito com esse vídeo e saber muitas coisas que nosso Deus preparou uma pessoa muito especial para começar tudo isso. E nós tivemos outras pessoas reformadoras, que, como João Calvino, que foi o reformador da nossa igreja presbiteriana. Mas tudo começou a partir de Martinho Lutero. Eles viveram na mesma época. Então, agora, nossos amigos veio conversar com a gente sobre isso, né? Então, vamos chamá-los para vir com a gente? Gerê, Lia. Oiê! Oi, Lia. Oi, Lia, tudo bem? Tudo bem com você, Gerê? Tudo bem? E você, Lia? E a Lia voltou! Eu tô de volta! A dupla de dois! Nós voltamos! Nós voltamos! Vamos voltar cantando! Vamos voltar cantando! Castelo! Puxa o tom, Gerê, que eu tô meio ruim da voz. Castelo forte! De novo, vamos começar junto. 1, 2, 3 e... Castelo forte é nosso Deus, estada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Uau! Você sabe de quem que é essa música? Sim! Muito bem. Crianças, você sabe de quem é essa Sabe música? também. Quem? A tia Isabel deu dica, olha lá. Quem que é esse moço? É do meu amigo. Seu amigo? Martinho! Martinho Luterinho. É assim? Martinho Lutero. Martinho Lutero. Aí,
história que a tia Isabel contou pra nós e acabei de ver no vídeo. Você viu o vídeo? Aham, lindo. Bonito, não é? Quero o brinquedo daqui. Eu gostei muito de aprender naquele vídeo. E na história da tia Isabel. Aham. Ela tirou os trem de dentro da igreja. Viu? Você viu? Achei chique. Ai, que legal. Muito chique. Aham. Ô, Gerê. E aí, você consegue contar a história de novo? Conseguimos, né, Lia? Ah, eu também vou cantar. Então, eu começo. Tá. Então, tinha esse rapaz. E esse rapaz era um padre. Se tornou um padre. E ele chama Martinho Lutero. E ele nasceu num lugar, num país lá longe que chama Alemanha. Eu sou brasileiro. Isso mesmo, eu também, mas ele é da Alemanha, esse rapaz. Aí, o que aconteceu? Ele começou a ler a Bíblia no seminário. E podia ler a Bíblia, Lia? Só quem era da igreja que lia a Bíblia. O povo não lia. Hoje todo mundo pode ler, Hoje, né? graças a Deus, a gente tem uma Bíblia, né? Muito bom, eu gosto da minha Bíblia. E aí ele viu na Bíblia que o que a igreja estava fazendo era errado, que era vender pedaço do céu. Perdoar pecado. Nossa! Mas quem perdoa é só Jesus, não é? É. Pois é. E aí, o que aconteceu, Viri? Ele fez uma lista. Tá aqui, ó, tia Isabel, aqui na frente da igreja. Ah, Lá, pega aqui, caído. do lado de lá. Lá do lado de lá, tia Isabel. Aí. É, uma lista com 95 coisas que estavam Erradas. errado. Um monte de coisa. Um monte. Nossa! Pois é. E isso chegou até a gente, porque a igreja acabou que expulsou ele. A gente viu no vídeo aí que expulsou ele, fizeram um tanto de coisa com ele. Um monte Ele de foi treta. esconder num castelo. É por isso que a música chama Castelo Forte, que a gente cantou, escondido. Mas lá nesse castelo ele escreveu a Bíblia em alemão, para que o povo pudesse ler a Bíblia. E é muito importante, porque lá na Bíblia a gente começa a entender 5 coisas muito interessantes que Martinho nem- ensinou. que Martim ensinou. E você vai contar pra gente, Herê. 5 solas. Solas. Que é assim, ó. O primeiro é somente a escritura. Ah, a escritura, Ela que é a conhecereis Bíblia. a verdade. É A verdade. Bíblia é a A verdade. Bíblia. E o segundo, qual que é, Lia? O segundo é somente Cristo. E é por isso que a gente não pode vender pedacinho do céu, que é só Cristo que dá salvação. E a salvação veio pela Graça. Somente a graça. Graça. E o outro? A Fé. Porque a gente crê. Fé é crer. Crê em Jesus. Somente a fé. E, por último, O que é isso aí? é uma coroa. Ah, uma coroa. É, Quer dizer que quem governa o mundo é Deus, né? é a Jesus glória é o de rei. Jesus. Somente a Deus, Deus. glória. Glória. Só lhe deu glória. Que chique, hein? Gostei. Então, somente a Deus glória. 5 ensinamentos que a gente aprendeu com o Martinho Lutero. Crianças, vocês vão mandar o áudio para tia Isabel pra gente ouvir também? Vai. A gente quer saber o que vocês aprenderam da história. A gente aprendeu os 5 ensinamentos. E eu sei mais coisa, Lia. Sabe? Aham. Não é possível, me Tia ensina. Isabel não falou, Ah, nem o tio Daniel, Ih. mas ele é da Alemanha. mesmo? Isso. Que E a chique. cidade dele, lá, Ah, da igreja, aqui, ó, dessa da igreja. igreja amarela, Ah, chama Wittenberg. como que chama? Wittenberg. Tem. Berg. Wittenberg. Wittenberg. 1517. 1500. O que é isso, Dia essa data? 31 de outubro. Foi o dia da Ah, Reforma Protestante. entendi. Foi o dia que o Martinho Lutero colocou as 95 teses. Pois é, e aí? Por isso que a gente comemora essa data, né? Por isso que a gente comemora essa data. É hoje a gente falou, Hoje é então, dia da Reforma. dia da Reforma Protestante, crianças. Então, nós finalizamos a nossa história, finalizamos o nosso CP e nós vamos retornar, Gerê, no sábado que vem, às 16 horas. Mas amanhã Tem tem o escola quê? dominical. E a tia Isabel tá falando lá, vocês estão Todo vendo? domingo tem escola dominical. Todo domingo.
para as crianças também. 10 horas da manhã. 9 Opa, horas. Desculpa. Mudou, tá vendo? Lia. Ixi. A Lia tá precisando ir mais nem igreja, né? Desculpa, é verdade. É 9 horas. Tá bom. Então, beijo, criança. Beijo! A gente espera o áudio. Até semana que vem! Feliz dia da Reforma Protestante, crianças! Tchau, tia Isabel! Tchau, todo mundo! Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre